Caríssimo diácono João Vitor, meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja continua na mesma tônica, na mesma tecla vem batendo, o crescimento da vida de oração do homem. Vamos lembrar um pouquinho do Evangelho do domingo passado. Porque nosso Senhor contou aquela parábola para que os homens percebessem a necessidade de rezar sempre. Hoje, nosso Senhor conta outra parábola. Tem o mesmo viés, para que o homem possa confiar em Deus e não confiar na sua própria justiça, para que o homem possa depender de Deus e não confiar nas suas forças. Observem que ao longo da história da humanidade, sempre existiu uma busca de uma autonomia que não é própria do homem. Deus não criou o homem para que o homem caminhasse sozinho. O homem não foi criado por Deus e jogado à sorte do mundo, não. Deus, ao criar o homem, sempre quis que o homem caminhasse próximo ao seu coração. Deus sempre quis auxiliar, ajudar, proteger, orientar o homem. E vejam que desde o início, mas no princípio de tudo, o homem decide caminhar sozinho, deixando Deus de lado. E a busca de Deus, desde toda a história do povo de Israel, foi atrair o homem a Ele. Foi fazer o homem entender que o homem sem Deus é um nada. Foi fazer o homem entender que deve ser dependente de Deus para que ele seja alguma coisa. Vejam que essa autonomia que o homem quer buscar não é distante da gente, não. Porque muitas vezes a gente pensa que isso é só teologia, é só teoria, mas não é. Observem, vejam quantas vezes você, nós queremos caminhar sozinhos, queremos caminhar sem Deus, tomamos decisões sem rezar, queremos decidir segundo o nosso próprio gosto, como se nós quiséssemos dizer assim: a vida é minha, com ela eu faço o que eu quero, quando eu precisar do Senhor, eu te procuro. E não deve ser assim. O homem, para que ele seja feliz, ele tem que entender que ele deve ser capax Dei, que ele deve ser capaz de Deus, ou seja, aberto ao luminoso, aberto à eternidade, aberto aos céus. Não pode existir um fechamento do homem para Deus, uma autonomia que não faz parte do ser do homem. Por quê? Porque devemos ser dependentes de Deus. Olhem a liturgia de hoje. 2 homens entram no templo. Um fariseu, um publicano. O fariseu temente a Deus, observante da lei, homem de oração. O publicano, um pecador costumais, independente de Deus, odiado pelos judeus. Os dois vão rezar. E vejam que aqui Jesus exalta as atitudes. Primeiro, a atitude do fariseu, que reza
uma oração pesada. Senhor, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúltero, nem sou como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Bem próprio dos fariseus. Eles eram estritamente observantes da lei. Se tinha uma raça em Israel que cumpria a lei, era essa raça dos fariseus. Um povo que levava a lei ao pé da letra. Só que olhem o que é que acontece aqui. A oração foi mal feita. Deixou o coração daquele homem altivo, com olhar arrogante, querendo ser melhor que os outros. E a oração não tem, de modo algum, esse objetivo. A oração tem como objetivo deixar o homem dependente de Deus e deixar o homem humilde, com o olhar baixo, compreendendo que ele sem Deus é um nada. Ele observava a lei, ele cumpria os preceitos, mas o coração estava fechado, um coração arrogante, porque bem rezava, porque cumpria a lei, se achava melhor que os outros. Ó, meus irmãos, é tão triste a gente ver que até hoje tem pessoas com essas atitudes assim, capazes de apontar o dedo para os outros, capazes de jogar pedra nos pecados alheios, capazes de quererem ser melhor que os outros, muitas vezes até com a vida mais porca, simplesmente porque não veio à tona. E nós temos que entender que a vida de oração nos humaniza. Nós temos que entender que a vida de oração nos deixa humildes. Quando nós rezamos, a oração é como a cruz de nosso Senhor. É vertical e é horizontal. Quando eu rezo, eu devo estar dependente de Deus e à disposição dos irmãos. Quando eu rezo, eu tenho que crescer na amizade com Deus e amar os irmãos como Deus me amou. Lembrem o mandamento deixado por nosso Senhor, tão belo, tão santo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A medida para que nós possamos amar o outro é Cristo. Não é aquele preceito do Antigo Testamento, amar o próximo como a nós mesmos, não. É amar o próximo como Cristo. A medida é Ele. Se nós vemos que somos mais virtuosos que o outro, a gente tem que agradecer a Deus, sim. Colocar o joelhinho no chão e pedir a graça a Deus de se conservar assim, mas também pedir a graça a Deus que o irmão se converta. Pedir a graça a Deus que mude o coração do outro. Porque, olha, tem momentos que a gente vê que pessoas que se gloriam porque o outro caiu, porque o outro errou, porque a família foi destruída, e no mínimo, esse é o pensamento diabólico, um sentimento infernal, porque a queda do outro é a nossa queda, o erro do outro é o nosso erro. E por que, Padre? Porque formamos um único corpo de Cristo Jesus. Nós somos o seu corpo, Ele é a nossa cabeça. Somos membros desse mesmo corpo. E quando um sofre,
todos devem sofrer. Quando um está passando por dificuldade, todos devem rezar. É por isso que o sacrifício que nós rezamos, comumente nós chamamos de Santa Missa. Por quê? Porque devemos aqui ser um só coração e uma só fé. E existe força quando nós juntos, como igreja, rezamos: Senhor, escutai a nossa prece. Aquele fariseu nada entendeu. Aquele fariseu não compreendeu que deveria ele ser alguém a interceder por aquele que estava levando uma vida errante. E Deus não se agradou daquele olhar arrogante. Pois bem, a segunda personagem da liturgia de hoje é o publicano. Quem era o publicano no antigo Israel? Era o funcionário do Império Romano, cobrador de impostos. A fama é que eles exploravam o povo, roubavam o povo e eram odiados pelos judeus. Os judeus odiavam os publicanos, porque se sentiam ali de verdade coagidos por eles. Ele entra na igreja, ou melhor, ele entra no templo. Não se aproxima do altar, fica distante, de olhos baixos, e pede a Deus: meu Deus, tem piedade de mim, que eu sou pecador. Essa oração aqui, do pedir a Deus perdão, pedir a Deus piedade e misericórdia, sempre foi a oração mais forte da Igreja de Jesus Cristo, a jaculatória mais forte. Vejam que todas as vezes que o homem a Deus pediu piedade, misericórdia e perdão, Deus sempre se comoveu. Olhem Jesus Cristo, Filho de Davi, tende piedade de mim. E aquilo ali sempre, a gente poderia dizer de uma forma assim mais próxima a nós, uma forma mais próxima a nós, assim, essa jaculatória, esse pedido, essa intercessão, sempre desestruturou Deus. É uma linguagem imperfeita, mas para dizer que o homem toca em Deus, toca no coração de Deus, quando o homem se reconhece pecador e diz: Senhor, de mim tenha piedade, porque eu sou um pecador. Meus irmãos, a nossa raça humana já vem a este mundo nessa condição. Nós não nascemos santos não, viu? Nós nascemos pecadores e somos concebidos no pecado. O pecado não faz parte do homem. Deus não cria o homem pecador, mas o homem, por livre e espontânea vontade, se faz pecador. Se faz pecador porque de Deus se afasta. Olhem que a própria liturgia da missa sempre começa assim. É o primeiro ato da Santa Missa: pedir a Deus nosso Senhor perdão dos pecados cometidos, dos pecados que nós cometemos ao longo da semana, dos pecados que nós cometemos ao longo das nossas vidas, e são tantos pecados que muitas vezes nós somos incapazes de elencar. São tantos pecados que muitas vezes nós nos acostumamos com essa condição pecaminosa. São tantos pecados que muitas vezes nós pensamos que somos incapazes de lutar contra eles, mas são tantos
que muitas vezes a gente pensa que ele faz parte de nós. E não faz não, de jeito nenhum. Observem que o batismo deixado por nosso Senhor, quando dá esse mandato, quando dá essa ordem, vão por todo mundo batizando a todos. Esse pecado aqui é um pecado de um sacramento de filiação, de purificação, sacramento dos mortos. Como assim, padre? Alguém que estava morto e agora tornou a viver. Morto para Deus, porque quem morre em pecado não se salva. E agora esse morto vive. Por isso o branco que a gente veste quando nós somos batizados. É uma pena que essa simbologia se perdeu tanto. Mas antigamente, quando o cristão ia ser batizado na igreja, ele era batizado, ele chegava com a roupa que estava colorida, e depois do batismo ele entrava num vestuário, mudava a roupa e saía todo vestido de branco, simbolizando agora a pureza. Hoje, por uma questão prática, a criança já vem de casa de branco, mas o significado era esse. E ao longo de 7 dias, de 8 dias, até o próximo domingo, depois do batismo, ele ia na igreja, e a igreja ficava praticamente tomada dos novos cristãos. Era o chamado Domingo in Albis, o domingo branco, onde as pessoas purificadas ali estavam. Então vejam, o batismo é para nós cristãos fruto da misericórdia de Deus, para que ninguém se perca, para que o homem se salve. O sacramento da penitência também é fruto da misericórdia de Deus. E não existe, meus irmãos, um sacramento que nos auxilie tanto na vida de santidade que o sacramento da penitência. O que seria de mim, sacerdote pecador? O que seriam de vocês, pecadores também, se não tivéssemos dentro da igreja esse sacramento da penitência que devolve para nós a brancura da nossa alma? O que seria de nós se não existisse esse sacramento da penitência, que nos purifica, que nos limpa, que nos faz voltar ao estado original do nosso batismo? É por isso que eu faço questão todo domingo na igreja matriz de aspergir vocês com água benta, exortando a santidade de vida, exortando a mudança de vida, exortando a essa pureza original que nós recebemos no nosso batismo. Só que vejam bem, meus irmãos, é preciso levar a sério a vida de oração. É preciso levar a sério o que é santo, o que é sagrado. Não podemos nos acostumar de modo algum com uma vida de pecado. Não podemos nos acostumar de modo algum com uma vida distante de Deus. Muitas pessoas não conseguem entender, mas o pecado mortal leva sim o homem para o inferno. Não é o Padre Washington que está dizendo, não. É a igreja que nos diz, nos seus 2000 anos de história, uma doutrina nunca mudada e, por incrível que pareça, também nunca nem atualizada. O cristão pensa do mesmo jeito no século 21 o que pensava no século I. Pecado mortal leva o homem para o inferno, porque rompe a amizade com Deus. Só que vejam bem, é preciso que nós compreendamos que
Não existe pecado mortal mais grave ou menos grave. Porque tem gente, eu vou dar só um exemplo para vocês. Tem gente que pensa assim: matar alguém é mais grave que faltar à missa no domingo. Estão no mesmo nível. E se vocês prestarem bem atenção, o guardar os domingos e festas vem primeiro do que o matar alguém. Por quê? Porque os 3 primeiros mandamentos são reservados ao Senhor. Os outros 7 servem para a nossa santificação pessoal e comunitária, para bem viver a doutrina por Ele deixado. Mas os 3 primeiros se referem diretamente na nossa relação com Ele. Se o 5º mandamento diz não matar o outro, o 3º mandamento nos diz não matar Deus no nosso coração. Porque quando a gente falta à missa no domingo, nós estamos matando Deus aos pouquinhos do nosso coração. E vejam quantas pessoas fracas na fé, frias na fé, quantos mortos-vivos aí fora, vivos para o mundo, mas mortos para Deus. Vejam vocês, julguem vocês, dentro da casa de vocês, no trabalho de vocês, na vizinhança de vocês, quantas pessoas estão vivas para o mundo, com a sagacidade absurda, e estão mortas para Deus. É como se dissessem assim: aqui é a hora de me esbaldar no mundo, depois eu resolvo com ele. Cristão que pensa assim, o lugar não é o céu. Cristão que pensa assim, não consegue se salvar. Porque a nossa eternidade é construída hoje. A nossa salvação começa agora. Quando você decide, eu vou ser de Deus, e vou lutar, e vou superar, e vou de verdade me converter. Só que vejam bem, meus irmãos, a conversão é fruto da oração. Não existe conversão sem oração. É impossível. É impossível se converter se não leva a vida de oração a sério. E muitas vezes nós vemos que a vida vai passando e a gente muitas vezes não vai percebendo. Ontem, quando eu vinha da Igreja do Sagrado Coração com Clemente, a gente vinha conversando como o tempo passa rápido. E eu dizia assim a ele: meu filho, eu já fiz 40, cheguei com 28. E ele dizia: e eu já estou fazendo 40 também. O tempo passa muito rápido. Mas o tempo que nós temos aqui na terra, ele é propício. Não é para a gente se esbaldar no mundo, mas é o tempo propício para a gente alcançar a salvação. Uns vivem mais para alcançar a salvação, outros vivem menos para alcançar a salvação. E não deve existir nenhum objetivo no coração do cristão se não se salvar. É claro, vivendo bem, com dignidade, com presteza, com zelo, vivendo bem honestamente, sendo fiel ao esposo, ao marido, sendo bom pai, uma boa mãe, trabalhando com dignidade, mas tudo em vista da salvação. Tudo em vista do se salvar. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Então, por isso, nós somos exortados sempre pela Mãe Igreja para nos salvar. E vejam que Deus não brinca com a salvação do homem. Nós que muitas vezes queremos brincar com Deus. Deus
não brinca. Deus é sério. Por isso que a gente diz, e Ele mesmo assim se revelou Pai. Pai é sério. Pode até brincar com o filhinho, mas nunca deixa de ser sério. As atitudes de um pai sempre são atitudes sérias. Pode estar brincando, rindo, mas na hora que tem que corrigir, corrige. Deus é assim. Deus é sério. Deus não brinca com o homem. É por isso que você pode até esquecer de Deus, mas Ele jamais esquece de você. É por isso que você até pode desprezar Deus com as suas atitudes, com a sua vida, mas na hora que você procura Deus de coração sincero, Deus te acolhe, porque Deus não brinca com a salvação. Deus não brinca com o homem. Nunca se ouviu dizer. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, vejam o pensamento de Paulo. Paulo escrevendo carinhosamente a Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé, Timóteo, eu não me perdi não. Eu já estou um ancião, Timóteo, mas eu estou aqui firme na fé que um dia eu recebi. Eu combati o bom combate, eu completei minha carreira, eu guardei a fé. Meus irmãos, minhas irmãs, esse pensamento aqui ao coração de Timóteo, escrito por São Paulo, deve ser para nós um grande exemplo de vida. Nós devemos sim combater o bom combate. Lute para afastar da tua vida tudo que te afasta de Deus. Não brinque com o que é sagrado, nem com o que é divino. Completa a corrida, a santidade, a luta diária para ser melhor. Não socialmente, isso é consequência do ser melhor diante de Deus. E guarda esta fé que nós um dia recebemos, e é aquilo que de mais precioso nós temos. Não temos nada de mais importante nas nossas vidas senão a fé que um dia recebemos. Só que vejam bem, meus irmãos, vocês podem estar pensando assim, mas hoje o discurso do padre e a prédica está pesada. Não está não. É porque a tônica da liturgia hoje nos é dada pelo livro do Eclesiástico, o livro da Assembleia. E vejam o que é que o Eclesiástico nos diz. O Senhor é um juiz. É por isso que a gente professa a fé e diz: está sentado à direita de Deus Pai, donde há de vir a julgar. Quem julga? Juiz. Só que Cristo é um juiz justo. Não é um juiz corrupto, como a gente vê mundo afora, não. Abarganhado com ideologias, não. O Senhor é um justo juiz. E vejam que esse justo juiz não vai corromper a palavra dele, que é ele mesmo encarnado. Todos os dias diante de você se apresenta o caminho, um caminho que te leva ao céu, um caminho que te leva ao inferno. Esse é um pensamento da igreja desde o primeiro século, de uma obra fininha, o primeiro catecismo dos cristãos, chamado Didaqué, o catecismo dos apóstolos. E ele começa justamente assim: todos os dias diante do homem se apresentam dois caminhos, um caminho que leva ao céu, um caminho que leva ao inferno.
o caminho da felicidade, o caminho da perdição. E somos nós que devemos escolher todos os dias o caminho que nós devemos trilhar. Agora pensem bem, não imagine você, não imagine eu, que a gente vai levar uma vida torta e depois a gente vai se salvar, porque não vai não. Não adianta a gente ficar pensando que se levarmos uma vida torta, seremos salvos por Deus. Por quê? Porque a tua salvação depende de você, não é de Deus. Ele já fez a parte dele. Estou dizendo a mesma coisa que domingo passado eu falei. A parte dele, ele já fez, já nos deu a salvação. Agora sou eu, agora é você. Somos nós que devemos lutar todos os dias para alcançar essa salvação que nos foi dada por Deus. Só que vejam bem, não existe outro caminho senão o caminho da humildade na oração, senão o caminho da obediência na fé, na vida de oração, senão esse despojar-se de si e se preencher totalmente em Deus. Olhem como o salmista hoje canta dignamente: o pobre clama a Deus e Ele escuta. Quem é o pobre aqui? É aquele vazio de si e cheio de Deus, os anauins. É aquele que sabe o que tem que fazer. É aquele que luta para obedecer a Deus. É aquele que todos os dias vai guerrear contra os inimigos, os próprios pensamentos, o próprio corpo, as seduções do mundo, as investidas de Satanás, para ser de Deus. O pobre é aquele que não é arrogante, é aquele que vem todo domingo, toda missa aqui na igreja mendigando graças, mendigando eternidade, mendigando bênçãos do céu. É aquele que busca construir a sua vida tendo a palavra de Deus como base e tendo a Eucaristia como um alimento que preenche, mata a fome e sacia. O pobre é aquele que tira do pouco que tem para ajudar na evangelização. O pobre é aquele que luta todos os dias para cumprir os mandamentos deixados por Deus. É aquele que se deixa conduzir pela igreja. O pobre é aquele que diz assim: olha, Senhor, eu não tenho nada. O que eu tenho é essa amizade contigo que eu não posso perder. E essa amizade com Deus é aquilo que a gente chama na teologia, na igreja, de comunhão, koinonia, de comunhão plena com Deus. É por isso que eu já disse tanto a vocês: comunhão com Deus não é vir aqui comungar, não. Isso aqui é fácil. Comunhão com Deus é viver no dia a dia segundo os princípios deixados por Ele, para que assim a gente alcance o céu. A liturgia desses últimos domingos, desse ano C, segundo Lucas, é uma liturgia escandalosa. Vocês vão ver semana que vem, quando acontece aquele encontro inaudito, extraordinário, entre Jesus e Zaqueu. E pasmem, Zaqueu é igual a esse publicano de hoje. Está na mesma classe, um pecador costumais. E quando por Cristo é acolhido, ele diz: Senhor, eu vou devolver 10 vezes mais, a metade do que eu tenho. Eu vou me redimir, eu quero me converter, eu quero mudar de vida. Voltamos o atendimento das confissões na paróquia. Terça-feira, quinta-feira, essa semana voltamos.
Se prepare, você que já está há tanto tempo sem se confessar. Se prepare nessa semana, na outra semana, para fazer uma boa confissão, sem esconder nada de Deus, mas ir ao confessionário ali, de coração aberto, como um mendigo, como um pobre, como um pedinte, assim: Senhor, eu venho aqui pedir a graça de Deus, venho pedir a tua graça. Mas não venha no confessionário, pelo amor de Deus, contar o pecado do outro não, viu? Porque tem gente que vem assim: ah, padre, eu vim me confessar porque o meu marido... Eu quero saber do marido não, Jesus quer saber de você, não é? Ah, padre, eu vim me confessar porque eu tenho uma vizinha. Deixa ela lá, qual é o seu pecado? Venha jogar esse lixo que está te amarrando no caminho de santidade para Deus. Olha, tem um santo na igreja chamado São Carlos Borromeu, que a gente vai celebrar ele agora no começo de novembro, que ele diz assim: Deus é tão bom que só pede a gente o que não presta para a gente. Veja, o que é que Deus nos pede? Para a gente deixar a vida de pecado, jogar os pecados para Ele e assumir uma nova vida. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude, nos guarde a nós todos, pastor e ovelhas, para que possamos juntos trilhar uma caminhada santa e um dia alcançarmos o céu. Vamos ficar de pé.